Olá pessoal, vamos começar aqui mais um relatório Top Picks, a nossa carteira semanal de ações. Bom, por parte das trocas, a gente começa tirando no nosso portfólio as ações de Vale 3, as ações ON e colocando as ações de Tractebel, TBLE3. A gente teve uma performance bem positiva ao longo da estadia de Vale no nosso portfólio, a gente sobrepujou aí a performance do índice. Realmente a gente acredita que Vale é um ativo extremamente descontado frente a seus players internacionais, é um ativo que tem um valuation muito atrativo, mas como a gente está vendo aí uma semana muito ligada a dados de atividade chinesa, uma semana que você tem uma certa volatilidade, a gente prefere adotar uma postura um pouco mais conservadora. Então a gente saca Vale do Rio Doce, lembrando que a empresa também segue em processo judicial aí, no âmbito judicial ela tem uma apelação contra o governo, com isso ela teve que, de certa forma, provisionar por intermédio de uma carta-fiança um valor considerável, basicamente uma penhora, né, por parte da Vale. Então, isso acaba ficando na cabeça do investidor, esse clima, esse ambiente negativo. E dado que é apenas uma semana, a gente eventualmente pode vir a colocar novamente o ativo em carteira, a gente prefere tirar ele e dar lugar para Tractebel. Tractebel, que é uma excelente empresa do setor, ela atua no segmento de geração de energia, é sim uma das mais caras do setor em termos de avaliação relativa, mas ela faz jus por esse preço, ou seja, ela entrega realmente resultados que fazem adequar esses múltiplos que ela negocia. Então, a entrada da carteira de hoje é Tractebel TBLE3. Pessoal, em termos de performance, a gente teve destaques aí, o destaque para BR Mall subindo quase 4% aí, em comparação um desempenho positivo do índice Bovespa de 0,6%. Lembrando que a gente aufere aqui o resultado seguindo preços médios, tá? O destaque negativo da carteira foi CETIP, mas ela ainda assim segue vencedora desde que entrou compondo aí nosso portfólio. Só para colocar um pano de fundo um pouco melhor, na semana a gente ainda teve uma repercussão muito forte da ata do FONC, tá, nos mercados acionários, e além disso a gente está em semanas de divulgação de resultado, né, em temporada de divulgação de resultado. Então o BR Mall divulgou um resultado muito forte e as ações repercutem dessa forma. A gente segue posicionado então em BR Malls também. Agora, falando um pouco da nossa perspectiva e até para dar um pouco mais também de pano de fundo para a nossa alteração da semana, a gente enxerga aí a semana com um viés um pouco mais pessimista, tá? No início da semana ainda com a agenda macroeconômica mais fraca, ainda mais balanceado aí por dados corporativos, levando em consideração que a gente está em earnings season, divulgação de resultados não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos e da Europa, dados inclusive que estão surpreendendo positivamente, principalmente por parte de Europa e Estados Unidos, mas ainda assim a gente tem todo o outro campo, o campo macroeconômico. Em termos macroeconômicos, a agenda começa a ficar mais acirrada a partir de quarta-feira. Quarta-feira a gente já tem repercussão do dado de terça-feira de China, o PMI, lembrando que é o dado do HSBC, então a gente considera o dado um pouco mais fidedigno e eventualmente um dado negativo nesse sentido podia arrastar Vale um pouco mais para baixo. Além desse dado de China, a gente tem uma bateria aí de revisões de PMIs da Europa que já surpreenderam de forma negativa em outras semanas e eventualmente pode ter algum alento nesse sentido. Também trazemos aí na agenda pauta norte-americana alguns dados de atividade industrial que podem nortear o mercado aí ao longo da semana. O principal indicador da semana, acredito que seja o evento do payroll, que seria relacionado ao mercado de trabalho norte-americano. Ele sai na sexta-feira e realmente é esse o grande ator da semana. Lembrando que nos mercados de trabalho norte-americano, de fato, as últimas divulgações de Jobless Claim, pedido de auxílio-desemprego semanais, eles vieram decepcionando um pouco. Então, que nos deixa com um viés um pouco mais pessimista para esse grande apanhado aí do mês. Enfim, esse é o relatório Top Picks, pessoal. Essas foram as nossas alterações e realmente a perspectiva para a semana é um pouco mais complicada, então a gente prefere adicionar resiliência à nossa carteira. Entrada de Tractebel. Novamente, esperamos bater um índice Bovespa. É isso aí, pessoal. Até a próxima.